Oi pessoal, aqui é o Elbi. Agora a gente vai falar sobre o retículo endoplasmático. No último módulo a gente viu ribossomos e nós falamos que os ribossomos estão grudados na parede do retículo endoplasmático ou soltos espalhados no citoplasma, né? Vamos lá. O retículo endoplasmático, então, é um sistema de saquinhos ou tubinhos achatados que se espalham por toda a célula. A gente aprende a ver em alguns esqueminhas o retículo endoplasmático como se ele estivesse só numa parte da célula. A gente vai ver aqui em algumas imagens que não, ele espalha pela célula inteira. Por isso faz sentido que a gente aprendeu lá no fundamental que o retículo endoplasmático é o que faz o transporte dentro da célula. São saquinhos ou tubinhos que estão espalhados pela célula toda como se fosse, entre aspas, um sistema circulatório da célula, ok? Bom, o retículo endoplasmático ele tem de dois tipos. Eu tenho o retículo endoplasmático granular, ou granuloso, ou não granular. Vou chamar aqui de liso e rugoso. Alguns livros vão falar de liso e rugoso, alguns vão falar de granular ou não granular. O rugoso é aquele que você tem um monte de ribossomos presos na parede dele, o granular. O não granular, ou não granuloso, seria aquela parte do retículo endoplasmático onde você não tem os ribossomos presos na parede dele. Só isso. Então é visual. Tem ribossomo? É o granular. Não tem ribossomo? É o não granular. Ok? Liso ou rugoso. Bom, o granular, ou o rugoso, ele está mais para saquinhos. O formato dos seus canais são mais saquinhos achatados, como a gente vê nessa ilustração aqui. E o não granuloso, ou liso, ele está mais para tubinhos, tubos. No entanto, é tudo uma coisa só. Eles são todos interligados. O granular e o não granular estão interligados. Só que o formato, quando ele tem ribossomos presos, ele fica mais achatado e quando não tem ribossomo preso, ele fica mais redondinho. Mas é tudo continuidade, é tudo uma coisa só. Olha nessa ilustração. Eu tenho aqui o núcleo, eu tenho a carioteca, dobras da carioteca vêm para fora, formando esse zigue-zague de canais aqui no citoplasma, que é o retículo endoplasmático rugoso. De uma certa distância para frente, os ribossomos já vão sumindo da parede dele e não existe um rompimento, daqui para lá é liso, não. Eles vão sumindo de forma que, e a forma vai mudando também, de forma que de um determinado ponto para frente eu tenho tubinhos que estão vindo do mesmo lugar. É feito de bicamada lipídica do mesmo jeito. Mas eles estão vindo ali, não tem mais ribossomos, ele tem um formato diferente. Eles têm funções em alguns pontos diferentes também. A gente vai ver isso daqui. Mas só lembrando de uma coisa. De que é feita a membrana plasmática? De bicamada lipídica. De que é feita a carioteca? De bicamada lipídica. De que é feita a parede do retículo endoplasmático rugoso? Bicamada lipídica. De que é feita a parede do retículo endoplasmático liso? De bicamada lipídica. Gente, é tudo a mesma coisa. Você tem diferenças na composição, você tem um pouco de diferença entre um e outro, mas tudo é contínuo. É um mecanismo contínuo. Você tem membrana carioteca, que vai dando origem a retículo rugoso, que vai dando origem ao liso, e o liso vai dando origem a outras coisas também, como a gente vai ver na sequência nos próximos módulos. A célula não é formada por coisas paradinhas, separadas e encaixotadas. Não. Tudo é contínuo dentro de uma célula. Tudo é contínuo. Então, o retículo endoplasmático rugoso e o liso, eles são continuação um do outro, embora tenham funções diferentes e formatos que ficam diferentes. A característica principal do liso é não ter ribossomo. Agora, olha só, isso aqui é foto, não é esquema. Um retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, você tem os ribossomos presos na parede ali. E você tem canais aqui dentro onde você está tendo proteínas sendo transportadas. Os ribossomos presos na parede dele estão produzindo proteínas e elas estão caindo dentro do retículo endoplasmático para poder caminhar pela célula. Olha a foto de uma célula inteira aqui. Você tem retículo endoplasmático em todo o citoplasma. Aquela ideia que a gente tem de que as coisas ficam boiando na célula não é bem assim. Vocês já estão vendo que não é boiando porque eu tenho retículo endoplasmático espalhado por toda ela. Depois, daqui a um tempo, a gente vai ver citoesqueleto, que vocês vão ver que a célula deixa as coisas menos boiando ainda. Então a célula é muito mais complexa no citoplasma dela do que a gente aprendeu a pensar. Bom, além dessa comunicação por todo o citoplasma, o retículo endoplasmático ele faz também uma comunicação com substâncias trocadas do meio externo com o meio interno da célula. E essas
trocas, elas são importantes para algo que a gente vai falar daqui a pouco. Vamos lá. A gente viu que ribossomo faz síntese proteica. E em alguns livros ou em algum material que vocês leram, vocês vão encontrar lá que retículo endoplasmático participa da síntese de proteína. Então, funções do retículo endoplasmático. Síntese proteica. Mas você não aprendeu que é o ribossomo que fabrica a proteína? Sim, é o ribossomo preso na parede do retículo endoplasmático. Por isso que você define também retículo endoplasmático como produtor de proteína, porque ele faz parte do complexo que vai produzir proteína. Ok? Então, olha esse esquema. Lá dentro do núcleo da célula eu tenho um DNA que ele produz um RNA ribossomal e esse RNA ribossomal aqui, ele vai sair da carioteca, vai lá para o citoplasma, se enrolar em proteína, formar o ribossomo e prender na parede do retículo endoplasmático. Aí esse mesmo DNA, em outra porção dele, vai produzir RNA mensageiro mandando produzir uma proteína X, sei lá, amilase, por exemplo. E essa proteína, ou seja, esse RNA sai do núcleo, vai passar pelo ribossomo ali na parede do retículo endoplasmático, ele vai ser lido pelo ribossomo, vai produzir essa proteína, a amilase que você precisa lá na sua boca, e essa proteína vai cair dentro da membrana do retículo endoplasmático. E ela vai caminhar por todo o citoplasma, por dentro do retículo endoplasmático, primeiro na parte do retículo endoplasmático granular ou rugoso, vai até o liso, no liso. Ele vai ser empacotado, vai para dentro de uma vesícula que vai para o complexo de Golgi, que no complexo de Golgi vão entrar partes novas nessa proteína para poder complementar, que é o que chama de maturação, que ele vai terminar essa proteína ali, e aí ele vai jogar essa proteína pronta lá, o complexo de Golgi, dentro de uma vesícula que vai sair até a membrana plasmática e vai soltar lá a proteína fora, pronta, a amilase. Você precisa dela aqui na sua boca? Ela fez um caminho. DNA, RNA, ribossomo, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, vesícula secretora, membrana e libera isso lá fora. Ok? Tudo contínuo. De que o complexo de Golgi é feito? Bicamada lipídica. De que essa vesícula que ele criou para jogar lá fora é feito? Bicamada lipídica. De que a membrana é feito? Bicamada lipídica. É como se fossem gotas encostando uma na outra e fundindo com a outra e caminhando com o seu conteúdo até chegar lá no final. Tudo contínuo, ok? O retículo rugoso, como a gente viu, dá origem ao liso. Por quê? Porque simplesmente é contínuo. Você tem uma bicamada lipídica, onde você tem proteína sendo produzida jogando para dentro dela, daí a pouco você não tem mais proteína sendo produzida, aquilo vai conduzindo, vai caminhando, vai para fora e ele vai se tornando o retículo liso, ok? Então não se esqueçam disso, retículo endoplasmático, liso e rugoso, o rugoso dá origem ao liso, o rugoso está com ribossomos, o liso está sem ribossomos, e a membrana simplesmente vai crescendo e vai formando o liso, ok? O retículo não granular, ou liso, ele é responsável, ele tem como função síntese de lipídios e esteroides. E essa síntese de lipídios e esteroides simplesmente é feito por ele para poder complementar essas proteínas ou então para fazer o seu papel isoladamente. Então a proteína está sendo produzida pelo rugoso, vai passar pelo liso, ela pode ter um complemento ali, ela pode se associar a outras moléculas ali ou não e fazer o seu papel ali ou não, mas o retículo liso, o papel dele principal é a produção desses lipídios e esteroides, ok? A forma dos dois é diferente, olha aqui, nessa imagem eu tenho o retículo endoplasmático rugoso, são saquinhos empilhados, achatados, comunicando, vasos comunicantes que vão caminhando as coisas ali. E quando você vê o retículo endoplasmático liso, você vai ver bolinhas, você vai ver tubinhos e não saquinhos. O formato deles é diferente. O rugoso, síntese proteica, o liso, síntese de lipídios, ok? A gente fala que o retículo endoplasmático tem como função o armazenamento. Por que armazenamento? As coisas não ficam lá paradas nele. Tudo é contínuo na célula. Foi produzido lá no núcleo, o RNA ribossomal, que foi para o citoplasma virar ribossomo, que prendeu na parede do retículo rugoso, que leu o RNA mensageiro que veio do núcleo, que jogou essa proteína dentro do retículo rugoso, que transportou isso até o liso, que transportou até o complexo de Golgi, que terminou de fazer a proteína e que mandou para fora da célula. Ok? Se tudo é contínuo, enquanto o retículo endoplasmático está transportando aquilo que ele produziu ou que foi colocado para dentro dele, ele está fazendo o papel de armazenamento.
Então é um armazenamento temporário, que é essa função do retículo endoplasmático, que a gente consegue listar também ali para ele, ok? Bom, e a última coisa, o retículo endoplasmático faz parte de um processo de desintoxicação da célula ou detoxificação da célula. Olha só, se você usar uma droga ou tomar um porre, e se depois disso a gente for lá no seu fígado, por exemplo, e pegar as suas células e olhar o citoplasma, você vai ver, depois que você ingerir uma droga, você vai ver um retículo endoplasmático muito mais predominante no citoplasma daquelas células ali do que antes de você usar uma droga. Por quê? Porque se o seu corpo não conseguiu dar conta de destruir aquilo, de processar aquilo, ele vai jogar para dentro da célula, para a célula tentar dar conta daquilo antes daquilo te prejudicar. Onde isso vai ser mais afetado? Lá dentro dos seus hepatócitos, lá no seu fígado. Ele vai pegar aquela droga que você usou, vai jogar para dentro da célula, vai jogar para dentro do retículo endoplasmático, para as proteínas virem sendo produzidas e já atuarem ali tentando destruir aquilo antes que aquilo destrua você. Então, uma das funções do retículo endoplasmático, que é explorada nas questões que vocês vão resolver, é esse papel de detoxificação. Por quê? Quando o seu corpo não deu conta de processar algo, o seu fígado vai tentar fazer isso. O seu retículo endoplasmático das suas células vai tentar fazer isso. Ok? A gente continua com outro organelo em breve.